Olá, tudo bem? Eu vou contar aqui pra vocês como que foi o parto do meu primeiro filho, que foi super a jato também. Foi um parto hospitalar, foi um parto hospitalar. E aí eu vou contar pra vocês como que eu fiz. Cheguei lá já com 10 centímetros de dilatação. Vou te contar certinho pra que isso te inspire e te tranquilize também, pra que você possa parir super tranquila. O primeiro filho, a gente sempre fica com aquele receio, a gente sempre fica com aquele medo, né? De, principalmente, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E a gente sabe que esses medos, né? Eles só vêm por conta da nossa sociedade, que é uma sociedade cesarista, né? Nosso corpo sempre consegue e tudo mais. Então você já vai mentalizando daí. A primeira coisa que você precisa saber mais ou menos é ter fixo na sua mente que você consegue, tá? Como é meu primeiro filho, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a estudar bastante. Não sei o que é estudar, ver vídeos que me motivavam, alguns vídeos, eu assisti muito o Renascimento do Parto, tem na Netflix. Assiste que você vai te ajudar bastante na sua mentalidade. Então eu peguei, mudei minha alimentação, não precisa disso também, enfim. Mudei minha alimentação. Primeira coisa, eu fui fazer as consultas pré-natais. E as consultas pré-natais eu fiz no convênio. E a primeira impasse que eu tive foi com ter um profissional legal, que fosse amigável. A primeira médica que eu peguei, ela era bem assim, bem grossa, né? Grossa assim no sentido de não muito amigável, né? Eu tive um dia que eu até esqueci a cadernetinha, e aí ela falou: a próxima vez que você esquecer a caderneta, eu não vou te atender. Tipo, bem assim, super grossa, né? Então você já vê a empatia da galera. E aí, a primeira vez que eu fiz pra trocar dela foi quando ela falou assim: pra mim, eu tava com 5 meses de gestação. Aí ela veio com os papos: se ele ficar sentado, eu vou trocar, eu vou ter que fazer cesárea, desse jeito. Eu olhei bem pra cara dela, pensei comigo: nunca mais eu apareço aqui. Foi o que eu fiz, nunca mais apareci lá e eu fui com outra médica, uma médica bem boazinha, ela me deu bastante sugestões, assim. Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um pediatra bom. Pediatra, olha, pediatra. Pediatra não, gente, você tem que encontrar um obstetra muito bom mesmo. Então, voltando aqui, o obstetra tem que ser uma pessoa que você confia, uma pessoa, enfim, legal. Só que o que que acontece? Eu falei com essa médica que eu queria muito ter um parto normal. E ela falou assim: não, se você já tem isso em mente, você vai conseguir. Aí eu fiquei pensando, falei: meu, é o meu primeiro filho, eu não quero arriscar. Porque eu ouvia muitos as pessoas falando assim: tem aquela obstetra fofinha, aquela médica fofinha que fala que, beleza, você vai conseguir. Só que chega na hora H, vai querer te entuchar cesárea. Não, que já tá passando o tempo, e blá 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 blá. Enfim, pra não correr esse risco, que eu não queria mesmo, de jeito nenhum, principalmente o primeiro filho, eu falei assim: meu, aí eu vou ter que gastar money pra contratar uma equipe. E era uma equipe que atendia tanto em casa de parto quanto hospitalar. Tem equipe assim nos lugares. Só que nem precisava disso, né? Mas como era o meu primeiro, então eu fiquei com muito receio e dá muito medo mesmo de dar alguma merda, né? Então aí eu peguei, aí chegando contratei a equipe, né? Fui fazendo os pré-natais, a equipe também ficou pedindo um monte de exames, pedi até exame repetido, enfim, achei um pouquinho meio desorganizado, mas era o que tinha pra hoje, né? Aí eu fui, fiz e tudo mais, fui acompanhada, né? Aí quando eu tava chegando no final da gestação, eu tive um pouquinho de pressão alta, tá? E aí, o que que acontece? Uma das pessoas que atendia, que toda vez que eu ia lá, mudava a pessoa, nunca era a mesma pessoa, né? Enfim, aí falou que, não ia dar pra eu fazer meu parto lá na casa de parto, tinha que ser hospitalar.
Só que isso me desesperou. A pessoa não me explicou direito. Que assim, olha, você vai, mas a gente vai estar lá com você e tudo mais, fica tranquila e tal. Não foi falado desse jeito, era uma pessoa, tá grossa também. E, gente, humanizada a pessoa tem que ser, né? Além de você tá pagando, não sei o que, enfim. Eu tive muito esse negócio, assim. Fala que eu chorei horrores, fiquei mal, engoli choro, assim, fiquei nervosa, coisa que era desnecessária. Aí no outro dia que eu fui, a pessoa me respondeu tranquilamente, né? Era uma outra pessoa, e aí respondeu assim que não precisava, a gente vai estar lá e tal, não sei o que. Enfim, fiquei nervosa de besteira. Aí eu fui fazer os exames, aí por conta da pressão alta que chegava lá, impressionante, né? Que a minha pressão, ela só ficava alta quando eu ia pra lá. Gente, era um negócio muito assim, né? Mas enfim, males que vem para o bem, eu vou explicar pra vocês por quê. Aí eu fui fazendo tudo lá, os acompanhamentos, e aí eu tive que ir com uma médica específica, né? Que era, acho que de alto risco, uma coisa assim. Alto risco não é porque era, só porque eu tinha aquele negócio da pressão, gente. Mas isso aí não é nada impeditivo pra você não ter normal. E aí, me deu aquele pico de pressão, e aí ela pegou e me acompanhou de perto, porque era uma médica, né, que acompanhava esses tipos de casos. E aí ela pegou e me orientou. A partir da 37ª semana, eu comer 5 tâmaras à noite e tomar o óleo de prímula, tomar um ingerido e um lá embaixo. Eram acho que de 500 microgramas, alguma coisa assim. E eu fiz. Aí quando foi lá para umas 38 semanas, eu fui com essa mesma médica, porque como eu tava chegando próximo, eles falaram que eu tava com às vezes um pico de pressão, eles ficaram com medo, né? De dar alguma nhaca, aí eles fizeram, aí ela fez o quê? Ela descolou a minha membrana. Por que ela descolou a minha membrana? Porque como era meu primeiro filho, e isso é um tipo de indução natural, eu já tava com as tâmaras, eu já tava com o óleo de prímula, e ela pegou e falou assim pra mim, falei, olha, a gente tá fazendo isso por precaução, mas você já está com 2 centímetros de dilatação. E eu não tava assistindo nada, gente. Nada, 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 nada. E ela falou que quando ela descolou a membrana, que o descolar a membrana é tipo um sinal, é um procedimento super natural, que ele dá um sinal pro seu corpo de que você está preparado para o trabalho de parto. É 1000 vezes melhor, galera, do que essas ocitocinas sintéticas que a galera põe. É que a galera tem preguiça, né? Eles querem fazer a galera sofrer pra dar numa cesárea. Enfim, pensamentos meus, tá bom? Pensamentos meus, porque no final dá isso mesmo. Então, aí, descolou a membrana, e isso foi dia 11 de abril de 2022. E ela falou que depois que ela descolou minha membrana, foi para 3 centímetros de dilatação. Então, foi assim, super rapidinho, né? E ela falou assim, olha, pode ser que desencadeia, pode ser que não desencadeia. Só que ela não falou pra mim que, na verdade, ia dar muito certo, até pra não me desesperar. Mas depois que aconteceu tudo, ela falou assim, olha, eu tinha certeza que ia acontecer, porque estava muito dilatada já. Já tava, antes mesmo de fazer o descolamento da membrana, o meu corpo, eu já tava dilatando já. Então, isso, né, então acho que a tâmara e o óleo de prímula ajudaram bastante. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Quando deu dia 11, dia 11 de abril de 2022, à noite, eram umas 10h30 da noite, eu ainda ia caminhar, tava esperando só meu marido terminar de fazer o negócio do curso dele, e aí, beleza. Aí, exatamente nesse tempo, eu tava deitada, gente. Tava deitada de barriga assim, pra cima, tava até assistindo televisão. Aí eu escuto tipo um chute assim, um POC. Eu falei, nossa, pensei comigo, nossa, meu filho, ô, que chute forte, hein, filho? Beleza. E tudo bem. Aí quando ele terminou as coisas, eu fui levantar. Gente, eu levantei. Caiu uma enxurrada de líquido. Mas pensa num líquido com uma temperatura perfeita. A bolsa tinha estourado. Aí, ok. Nada de pânico. Beleza. Super tranquilo, nada de pânico. Aí
Eu peguei, aí meu marido foi lá, pegou os panos, né? E eu tentando segurar, achando que era xixi, não vai, gente. Ih, jorra água, tudo mais. E é aquele negócio. Aí ele que ficou com dor de barriga, gente. Ele que foi no banheiro com dor de barriga e tal, todo nervoso. E eu fiquei tranquila, né? Uma hora depois, começou a, a vir as contrações, que é aquela cólica forte, parece cólica, ela vem forte assim, 1 minuto e meio no máximo, depois passa. Então, assim, veio forte. Então, assim, veio forte uma, aí depois de 10 minutos veio outra forte, e ela foi assim, forte no sentido de que dói porque tá abrindo, né, gente? Então, se tá fazendo algo, principalmente o primeiro, dói, porque o seu corpo nunca pariu, né, gente? Então é normal que ele faça um pouco mais de força por conta da memória do corpo. Então faz, mas assim, gente, naqueles 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, é ficar quieta, fica assim, ó, relaxa tudo e tudo mais. E o que eu fiz? Eu fiquei no chuveiro, né? Esperei a água cair um pouco, fiquei em pé. Uma coisa que eu não faria, eu fiquei em pé, assim. Uma coisa que eu não faria, de novo, é ficar em pé. Não, eu prefiro, pego uma toalha, enrola, põe lá no piso lá do chuveiro lá, fica em forma de sapinho, ajoelha, sabe? E fica meio assim, de bruço, deixa a água escorrer. É algo que eu faria diferente. Aí depois eu coloco aqui pra vocês que o meu segundo parto a jato, que foi do meu filho, mas vamos lá, vamos falar desse aqui. Depois eu passo pra vocês. E aí, ok, aí começou a água e tal, aí começou a dar uma pegada. Aí começou a diminuir o tempo, de 10 minutos foi pra 7, e aí começou a dar uma pegada, aí eu chamei a minha doula, né, meu marido chamou a doula pra ela vir. Aí ela veio rapidinho, e aí eu tava lá, né, sentindo um pouquinho de dor, mas aquela super controlado, super relaxado, tá? Aí minha boca começou a secar muito, minha boca ficou seca, que eu ficava com sede, mas eu não conseguia comer nada. Eu não conseguia. Dessa vez o meu corpo, ele, tipo, não conseguia comer nada mesmo. Ou seja, eu tava totalmente concentrada no trabalho de parto. Aí a minha doula me deu um canudinho, né, pra eu tomar um pouquinho de água, né, pra pelo menos pra limpar a boca, né, limpar a boca pra ficar boa. E aí, deu o trabalho de parto, e aí ela olhou pra minha cara assim e falou: agora é hora de ir? Eu acho que era umas 3 e pouco da manhã. E o interessante é que eu tinha preparado com ela, né, vários aromas, essas coisas assim, pra alívio da dor, né? Gente, eu não queria saber de cheiro nenhum. Eu não queria que ninguém me tocasse. Então é o que o meu corpo tava transmitido. E eu tava querendo ouvir o barulho do silêncio. Eu não queria nenhum tipo de barulho. O meu olfato ficou bem, assim, aguçado. E você fica, assim, num estado de defesa total. Justamente porque você sente que, né, proteger o bebê, o corpo faz tudo. Aí, beleza. Aí a gente foi pro carro, eu desci, gente, de cadeira. Era uma cadeira parecida com essa, né, que ela ficou velhinha, essa aqui é outra cadeira. Mas é uma cadeira grande, meu marido teve que me descer do elevador, assim, com a cadeira. Parecendo cadeira de rodas. Falei, gente, eu não consigo nem levantar aqui, vai precisar me levar de cadeira. Aí tá, aí a gente foi correndo pro hospital. E era de madrugada. Meu marido tava a 40 por hora, gente. Eu falava, vai devagar, pelo amor de Deus. Gente, eu sentava com a mão assim, ó, segurando, porque lá embaixo parecia que tinha alguma coisa lá embaixo já. Ele já tava querendo sair. No meio do trajeto, eu senti o meu útero assim, empurrando com tudo. E aí eu acho que eu segurei, aí então acabou que não nascendo no carro, né? Eu segurei assim, mas não é indicado você segurar. É porque inexperiência minha lá, acabei segurando, né? Beleza. Aí melecou tudo o carro, assim, porque começou a sair umas gosminhas lá no carro. Beleza. Chegamos no hospital, ainda erramos, gente, erramos o trajeto. E ficou mais 10 minutos ainda pra tentar encontrar
a entrada do hospital. Aí chegando lá, a equipe já tava lá, a equipe que eu tinha contratado, tava lá. Já entrei lá já de cadeira de roda. Meu, ainda fizeram eu fazer a ficha, gente. Eu tava lá morrendo de dor assim, ó, com as contrações, porque ela tava muito arritmada. Eu acho que tava a cada 2 minutos uma folga, aí daqui a pouco vinha uma dolorida. E eu já tava assim, só o pó da rabiola, né, gente? Tava assim, ó, não tava conseguindo fazer mais nada. E aí chegando lá no hospital, né, e cheguei, aí a mulher foi me examinar, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. E aí foram lá pedindo pra eu tirar toda a roupa, tal, não sei o que, enfim, né, gente? Eu queria minha mantinha. E aí falaram pra eu tentar subir numa maca, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ai, ruim, eu não gosto muito do hospital por causa disso. Aí pedi pra eu subir numa maca justamente pra avaliar a dilatação, né? Aí eu tinha que ficar esperando as contrações pra poder descer. Porque eu não conseguia fazer nada, porque tava contração em cima de contração, contração em cima de contração, porque tinha segurado. Eu tinha segurado. Aí por isso que acabou, porque era pra ele já ter nascido já naquela hora. Aí, ok. Aí eu fiquei numa maca, bem assim, na diagonal. Meu bumbum ficava aqui e minha cabeça aqui, tá? Então era mais inclinadinha, né? E aí eu sentia a cabeça dele ir e voltava, indo e voltava, indo e voltava. Por quê? A gravidade, ela não tava cooperando. Eu precisava estar muito assim. Então o que acontece? O pessoal da equipe percebeu, perguntou pra mim, você não quer ir pra banqueta? Aí eu pensei comigo, olhei pra banqueta, gente, a banqueta brilhou assim pra mim. Parecia como se eu tivesse uma luz assim, ó. A banqueta, eu falei, quero a banqueta. A banqueta lá, que é tipo uma privada, é parecida, é tipo uma cadeirinha, parece uma privadinha assim, só que ela tem abertura na frente, né? Nossa, quando eu sentei naquela banqueta, gente, muito confortável. Aí eu falo, nossa, que sossegado. Gente, foi eu sentar na banqueta, ele saiu assim, ó, espirrado. Veio a próxima contração que assim, ó, veio com tudo. E a gravidade ajudou. Então, sempre tá sentada na gravidade é o que ajuda pra caramba a ter logo o trabalho de parto. A gravidade ajuda muito. Então, aí, gente, ele nasceu, graças a Deus. Aí parou dor, parou tudo. Sumiu, desapareceu a dor. Peguei ele, né? Fiquei com ele assim, tá? Porque ele já dá um pouquinho de mamar, né? E aí, depois só esperar a placenta sair. A placenta saiu logo em seguida. Elas me deram, logo que o bebê nasceu, elas me injetaram uma ocitocina, né, na perna. Gente, eu tava com a perna relaxada, mas eu achei que doeu pra caramba aquela injeção, hein? Porque olha, te falar, viu? Uma injeçãozinha, pegou bem no nervo, né? Mas aí logo em seguida eu tava com o meu filho lá, o Derek. Aí daqui a pouco eu sinto o negócio sair, a placenta tinha saído. A placenta sempre sai. Ninguém ficou forçando nem nada, porque nem pode ficar forçando nem ficar apertando a barriga. Mas, gente, foi maravilhoso. Ele nasceu, olha, eu fui umas 3 horas da manhã pro hospital. Ele nasceu, era umas 4h18 da manhã. Ele nasceu super rápido, ó. 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 12h30, 13h30, 4... Meu, 6 horas de trabalho de parto. Foi super rápido. E ele nasceu assim, ó, espichado. Super espichadinho. E aí foi bem legal. Então, esse é o meu relato de parto. Foi muito legal. E eu vou estar aqui passando vários outros vídeos pra vocês de como, enfim, eu preciso falar outras coisas assim, uma parte recortada, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas esse aqui foi muito rápido, gente. Muito rápido, né? E se eu conseguir, vocês conseguem também, tá? Então, beijo. E bora parir. Normal e rápido. Beijo, se inscreve, curte, compartilha. Se você gostou, comenta aqui. Se você vê que uma mãe precisa. E compartilha, gente. Vamos espalhar muitas informações, assim, com a galera, tá bom? Beijo. Até a próxima.